Muito boa noite a todos e a todas. Cumprimentar os colegas da vereação aqui presentes, cumprimentar os colaboradores do município e os chefes e cumprimentar todos vocês nesta noite fria, mas que se espera produtiva. Temos aqui então a reunião de Câmara ordinária de dia 16 de dezembro, que é também uma reunião descentralizada, é a última deste ano descentralizada. E, portanto, começo por aí, no sentido de agradecer também à coletividade aqui de Barriga por nos ter cedido mais uma vez as instalações para podermos fazer aqui esta reunião de Câmara. Nos termos do regimento da Câmara, eu gostaria então, nesta fase, estamos no período antes da ordem de trabalhos, antes da ordem do dia, e este primeiro período é também dedicado à intervenção do público para alguma questão que tenham a colocar ao Executivo Municipal, ou alguma dúvida que tenham, alguma sugestão, etc., é esta a oportunidade para esse efeito. Quem quiser usar a palavra, basta só fazer-me um sinal, dirigir-se aqui ao gravador para ficar registada em ata a intervenção e identificar-se, que é para depois constar na ata também essa identificação. Não sei se há alguma questão dos senhores aqui. Eu quero dizer qualquer coisa. Então, deixe só esperar que chegue aí o microfone com o gravador. Boa noite a todos. Vai-me calhar a mim um tal por estragar a noite, mas tem que calhar alguém. Identifique-se, não se esqueça só, está bem? Ramiro Correia. É o seguinte, Sr. Presidente, vamos bater sempre na mesma tecla, cada vez que eu sou cá bem, é sempre as mesmas dúvidas, sempre as mesmas coisas que a gente tem para dizer. É as obras aqui da paragem, é o Humberto Delgado, é a estrada 25 de Abril, é sempre as mesmas coisas. Acho que isto está tão falado, tanta vez falado, acho que já nem vale a pena estar a bater mais nesta tecla. 25 de Abril, o que é? Mas importa-se de repetir já agora, só para ficarmos... As obras aqui no pé da paragem, o Sr. Presidente disse aqui a última vez que cá esteve, em agosto ou setembro, o que é que foi que estava aqui, estava à espera que fizessem a colheita para iniciar as obras. A colheita já foi feita, a sementeira já foi feita novamente, já apanharam, daqui a pouco está capaz de apanhar outra vez e as obras é como está a ver. A Humberto Delgado já estava toda estragada. Depois andaram os gajos aí do gás, acabaram com o resto. A Câmara não fiscalizou e nós, agora quem passa ali é que está a sofrer as consequências. Não fiscalizaram, depois os gajos acabaram, puseram-se a andar e aquilo estava péssimo. Tudo veio agora da aguda, tudo foi alcatroado, tudo está tudo bonito, só a Barriga continua na mesma miséria. A 25 de Abril, não tem um passeio, não tem uma valeta, os contentores do lixo descarregam, o contentor fica na estrada, nós é que temos de estar a empurrá-lo para fora da estrada. Acho que se é tempo de fazer alguma coisa para a Barriga. Então, independência, a Barriga, ou façam imposto, aqui não se pode nada. O Presidente tem que resolver qualquer coisa. Faça qualquer coisa para a Barriga, uma vez na vida, pelo menos. Não tem mais nada para dizer. Muito obrigado. Mais alguma questão? Eu sou Manuel Chica, sou natural e residente da Barriga. Eu vou fazer uma queixa mais pequena que eu. É assim, passagem de peões no cruzamento da rua do Casalito, pelas estradas, para o jeito, não tem condições de passagem de peões, ninguém lá passa. E continua, como diz o amigo, tudo na mesma. Há anos que a passagem de peões está no alto de estrada, as pessoas têm medo de atravessar, e eu não atravesso. Tenho medo. E além da passagem de peões estar em mau sítio, agora a paragem do autocarro está cá em cima, a passagem de peões está lá embaixo, não faz sentido. Agora outra coisa, a respeito do lixo. A saída do túnel da autoestrada, estrada Espojeiro, agora atualmente não mora ali ninguém. Está ali lixo. Ali é um poço, aquilo não é lixo, é um poço de escape. Põe ali. É televisões partidas, é frigoríficos, é tudo. E a Câmara não leva, não sei o quê, está ali semanas e semanas e semanas. Aquele contentor, na minha opinião, já não faz sentido estar ali. Porque não mora ali ninguém, aquilo está à venda, e depois diz lá, puxar a tampa do contentor, o contentor não tem tanto. Esta é a segunda. Agora é uma pergunta.
Sr. Presidente vai me desculpar a minha pergunta, eu não sei se tenho direito a fazer, nem sei se tenho direito a resposta. Foi feita há pouco tempo, e muito bem feita, a ponte pedonal em Rua dos Vinhos, para acesso ao outro lado, a Montiuso. E agora eu pergunto, porquê o nome de Salguemaia na ponte da Ruda? Se não há pessoas em Arruda que se tenham distinguido ao longo dos anos e das suas vidas para dar o nome à ponte. O Salguemaia, nada contra o Salguemaia é um militar de Abril, é um capitão do 25 de Abril, como há mais, há Vasco Lourenço, há Hotel, há Jaime Neves, há vários, e não sei se tenho direito a esta resposta, se não. Obrigado. Eduardo Carvalho, moro nos Tejais e pronto, o que eu queria expor também era acerca do apatrunamento lá em cima, que está cheio de buracos, mas pronto, o Ramiro já falou nesse aspecto, de maneira que já me ultrapassou. Só para confirmar. Eu tinha mais uma coisinha para dizer. É mais um voto. Comprometido, tinha mais uma coisinha para dizer que me esqueci. Ana, está a olhar para ti. É o seguinte, aquela escola, Sr. Presidente, está ali o abandono. Que há dias que nós estavam a falar e para ler um canil para ali, não sei o quê. Parece que isso já passou a história. Porquê é que não se aproveita aquele espaço ali para pôr uns aparelhozinhos, aqueles como há na rua, para as pessoas que andam aí a fazer caminhada, fazer um caminho ginásio? Podia-se aproveitar aquele espaçozinho ali para isso, uma peçazinha dessas ou duas, para as pessoas que andam a fazer caminhada, fazer um ginásio. Pessoas idosas. Obrigado. Ok. Não sei se há mais alguma questão. Já agora eu, faz favor. Eu acho que é disco escolhido desta vez. Eu, António Armando, Não é preciso pôr no escutador, basta falar para ele. é aquilo lá em cima, Como é que eu... ao pé da paragem e tal, aquela voltinha ali em cima de cair. Está a falar do muro, não é? O muro. Sim. Ok. É só. Está bem, está bem. É Sporting. Eu. Falou agora. Deixa-me lá ver se eu não me esqueço de nada. Bom, começando por partes, o Sr. Ramiro Correia, antes de mais queria dizer que agradeço todas as questões que colocaram e as considerações formuladas e que procurarei responder a elas da melhor forma que sei e que posso, e dizendo claramente que o objetivo de nós fazermos as reuniões descentralizadas da Câmara é precisamente este, é para que as pessoas tenham a liberdade de dirigir ao Executivo todas as questões que queiram colocar e não têm que se sentir melindradas em fazer qualquer questão, e nós naturalmente temos que responder de acordo com aquilo que são as orientações que temos e aquilo que é a resposta que podemos dar em cada momento. E, portanto, não estrago a noite a ninguém, nós vimos cá sempre com muito gosto e continuaremos a vir no futuro, independentemente das pessoas considerarem que fazemos mais ou menos pela localidade, nós vamos continuar da mesma forma sempre a trabalhar ao serviço das pessoas, que foi isso que nos mandataram para esse efeito em outubro de 2017. Sobre as questões colocadas pelo Sr. Ramiro Correia, junto à paragem, efetivamente, eu na última Assembleia Municipal que teve lugar aqui em A de Barriga, creio que em setembro, salvo erro, ou junho ou julho, já não me recordo bem, eu diria que a resposta que dei na altura é a resposta que nós tínhamos para dar, ou seja, estava combinado entre os serviços do município e o proprietário que, depois da colheita, nós iríamos fazer a intervenção. O que acontece é que houve aqui uma desinformação, que eu não vou dizer quem é que foi a responsabilidade, mas houve aqui uma desinformação e, de facto, não foi possível fazer essa intervenção em tempo e agora não nos deixa novamente intervir no local. O que é que está combinado com os serviços e o que eu já pedi também é que, neste momento, estas combinações não são feitas verbalmente e, portanto, nós vamos notificar o proprietário para, em março, talvez, fazermos essa intervenção que é necessário fazer e, com isto, tentar resolver um problema que não é de hoje nem de ontem, portanto, não é novo
já é muito velho e também não é só dos últimos 6 anos, seguramente, esse problema. E, portanto, mas nós estamos cá para tentar resolver e é isso que queremos fazer, sem dúvida, nessa situação. Lamento que, naturalmente, esse não tenha sido já mais rápido. Houve aqui uma falha de comunicação que assumo e, naturalmente, vamos agora oficiar e notificar formalmente os proprietários para, de alguma forma, resolver a situação. Sobre a rua 25 de Abril, a questão dos contentores do lixo e a questão que se falou das bermas, eu não tenho conhecimento de nenhuma situação que esteja pendente do nosso lado. Aliás, não está no nosso plano de intervenção, nem está no nosso manifesto eleitoral fazer nenhuma intervenção de fundo nessa rua. Pelo menos eu não falei disso em nenhum contexto específico sobre essa matéria. Quanto à rua Humberto Delgado, tenho que reconhecer que há algumas situações que têm que ser melhoradas e que estamos a procurar trabalhar nelas. E a Rua dos Tujais também já vou responder, porque já foi uma questão colocada também pelo Sr. Duarte, mas já mais à frente vou responder sobre a Rua dos Tujais. Eu diria o seguinte, sobre a questão de não fazermos nada aqui na localidade. Ainda recentemente, enfim, é óbvio que isto foi articulado também com um grupo de local, que fizemos aqui uma intervenção que beneficiou, sobretudo, o acesso a um imóvel que também é importante, que é a igreja e a capela local, e, portanto, eu penso que isso é reconhecido, que foi uma benfeitoria que esta localidade teve, e ainda há pouco tempo tive com o Sr. Padre Daniel, em que ele mais uma vez frisou que foi muito importante esta obra no acesso em segurança àquela zona, e, portanto, isso também foi feito com o apoio da Câmara Municipal e dos serviços da Câmara Municipal. Quanto à questão da escola ao abandono, bom, não é verdade que a escola esteja ao abandono, ou seja, neste momento a Escola da Barriga tem uma utilização pela loja social, ou seja, neste momento nós estamos a utilizar a Escola da Barriga para armazenar os bens que estão ao serviço da loja social, que é um projeto de âmbito social de apoio às famílias que mais necessitam no nosso concelho. Felizmente é um projeto que tem corrido muito bem e que tem tido muitos bens para, no fundo, ceder às pessoas que mais precisam. E, portanto, é um projeto que está em franca expansão e, por isso, nós precisamos de ter um serviço de retaguarda e um sítio para armazenar, e, neste momento, a Escola da Barriga está a ter essa função. Eu digo que é uma nobre função. Para além disto, nós temos também lá o Centro de Ajudas Técnicas. O que é o Centro de Ajudas Técnicas? O Centro de Ajudas Técnicas é um conjunto variado de equipamentos, desde cadeiras de rodas, camas articuladas, correções anti-escaras e uma série de outro tipo de equipamentos que são utilizados na assistência também àquelas pessoas que, infelizmente, estão nessas situações e que precisam deste apoio e que não teriam outro apoio de outras instituições, e, portanto, a Câmara tem dado aqui também esse apoio. Portanto, precisamos da Escola da Barriga, neste momento, para servir também de suporte a este que é um serviço fundamental de apoio, digamos assim, aos cidadãos que mais precisam. O Sr. Manuel Bexiga falou na questão da passagem de peões. Relativamente às paragens de autocarros, enfim, a Junta de Freguesia tem feito aqui um reforço na localidade, inclusivamente de colocar mais paragens de autocarros. Aqui junto ao Trevo foi colocada, cerca de um ano atrás talvez, uma paragem de autocarros que eu penso que também era ansiada já há algum tempo pela população local. Relativamente às passagens de peões, é sempre complicado. Eu percebo o que está a dizer, mas também as passagens de peões muitas vezes são pensadas também numa ótica de colocação e inserção na faixa de rodagem, ou seja, têm que ser colocadas em locais onde haja visibilidade e onde haja possibilidade de um carro poder fazer a travagem em tempo para se houver alguma situação. Eu não sei exatamente a situação que me está a reportar. Enfim, o arquiteto Renato Batalha, que é o chefe da divisão de obras que está aqui presente, também lhe vou pedir para analisar essa questão com mais detalhe, mas de alguma forma eu diria que não tem havido grandes queixas relativamente a esta matéria, também porque eu acho que há um sentimento que as passagens parecem que estão bem colocadas. Novamente, vamos estudar esse assunto, como é óbvio, mas de todo modo vamos analisar a sugestão que foi dada. Relativamente à questão do lixo no espojeiro, eu diria o seguinte: nós temos um número verde que está colocado também nos caixotes de lixo, em muitos deles, precisamente que é um número verde gratuito de recolha de monos, e portanto eu diria que as pessoas que colocam os monos nesse tipo de recipientes não estão a proceder corretamente, ou seja, têm um número gratuito e um serviço gratuito do município que podem e devem utilizar para esse tipo de situações.
Mas pronto, às vezes as pessoas falham, tudo bem. E conscientes de que o serviço de recolha de monos pode ser melhorado, nós recentemente, e divulgámos isso também recentemente, o município adquiriu uma aplicação para telemóvel, precisamente para que a equipa que anda a recolher o lixo à noite possa sinalizar, digamos assim, onde é que está a recolha dos monos, para que no dia seguinte, ou nos dias seguintes, o outro serviço de recolha de monos que funciona durante o dia possa ser mais eficaz na detecção dessas situações. A aplicação está neste momento a ser utilizada em experiência, está a ser experimentada, desde há 3 semanas a esta parte sensivelmente. Estamos a ter algumas afinações que temos que melhorar na aplicação e na interação com o serviço de retaguarda que depois faz o complemento da recolha dos monos propriamente ditos, mas eu estou convencido que, dentro de um prazo razoável, 2, 3 meses mais tardar, provavelmente esse serviço vai estar mais afinado e estas questões vão se repetir menos ao longo do concelho. Portanto, conscientes que temos que melhorar, estamos a investir também para que essa situação seja melhorada. A Ponte Pedonal, o nome Salgueiro Maio, porquê? Bom, eu diria que essa pergunta é bem-vinda e é bem-vinda num contexto democrático, e o Salgueiro Maia contribuiu para que ela pudesse ser colocada numa reunião de Câmara depois do 25 de Abril, que instituiu o Poder Local Democrático. Ou seja, e o papel do Salgueiro Maia na instituição do 25 de Abril, do golpe de Estado que deu asa à Revolução dos Cravos, como assim ficou apelidada, eu penso que é um papel que me parece que é relativamente consensual. Foi uma figura marcante do 25 de Abril e foi uma figura determinante para o sucesso do golpe de Estado e da Revolução. Não sou historiador, não tenho essa pretensão, sou neste momento titular apenas de um cargo político e, como tal, senti que deveria, em homenagem a essa figura maior do 25 de Abril e da democracia portuguesa, propor à Câmara, que o aprovou, o nome de Salgueiro Maia para a Ponte Pedonal. Obviamente nós temos feito também homenagens a pessoas do local, mas também não é menos verdade que desde o nome do Fernando Pessoa da Cultura até outros nomes da Primeira República, passando até por Sá Carneiro, entre outros, já há nomes de ruas, ainda há pouco falámos da Rua Humberto Delgado, há nomes de ruas e há outros nomes que já existem, sempre existiram, de figuras nacionais dentro de concelhos que, propriamente como a Ruda, não têm uma ligação direta com a personalidade em concreto. Eu penso que isso faz parte da história, é importante para, no fundo, preservar a memória também que é preciso preservar. Escolhemos a figura do Salgueiro Maia e não nos arrependemos disso e, portanto, respeitamos qualquer opinião que vá em sentido contrário. Foi este o nosso objetivo. Amanhã, se houver outro executivo que queira mudar o nome da ponte, não há nada que o impeça de o fazer. Nós estamos convictos que esta ponte, até por ligar 2 espaços que já há muito tempo que mereciam ser ligados e por saber que o Salgueiro Maia também foi um homem de pontes e que procurou fazer pontes e consensos, achamos que era o nome indicado para a ponte. Mas, como disse, respeito qualquer opinião em sentido contrário, é isso a democracia e também o Salgueiro Maia teve um papel decisivo para que assim fosse. O Sr. Duarte falou na questão da Rua dos Tejais. Eu devo dizer o seguinte, nós fizemos um plano de intervenção na rede viária municipal para vigorar de 2019 a 2021 e aquilo que posso dizer é que está previsto a pavimentação da Rua dos Tejais no ano de 2021. Dir-me-ão, mas isso ainda falta um bocadinho. Mas pronto, está planeado e aquilo que eu posso dizer é que aquilo que nós tínhamos para 2019 previsto no plano de pavimentações, neste momento está cumprido em 95%. O que significa que com um grau elevadíssimo de probabilidade, em 2021, a Rua dos Tejais será pavimentada, porque é esse o nosso compromisso que temos estabelecido. Até lá, naturalmente, temos que fazer aqui algumas intervenções na rede viária, só de tapar alguns buracos, porque vamos ter uma grande intervenção prevista em 2021, portanto não justifica estarmos agora a fazer um grande investimento porque ele está previsto para 2021. Porquê é que o vamos fazer em 2021? Porque é que, como se diz nestas questões, infelizmente os recursos são escassos, são limitados para as necessidades que existem e nós temos que priorizar investimentos e, portanto, estamos a fazer uns em 2019, vamos fazer em 2020 e em 2021 chegará a vez da Rua dos Tejais, é esse o nosso compromisso e é isso que procuraremos fazer. A Cláudia falou na questão do porquê
de a Escola de Ar de Barriga não ter sido cedida como sede à Associação Patudos do Vale Encantado, e para isso fazer também, não sei se um canil, também não sei se era essa a proposta, mas a Associação queria utilizar de facto a escola para desenvolver ali um sistema, uma sede, em primeiro lugar, e desenvolver um sistema de interação com animais de companhia, etc. Isso foi uma proposta que foi apresentada na Assembleia Municipal, por parte do PSD, inclusivamente, e decidiu a Assembleia Municipal, nem sequer foi a Câmara, mas foi a Assembleia Municipal, rejeitar. Aquilo que posso transmitir é que houve argumentos que nós dissemos que, em nosso entender, deveriam ser tidos em consideração no momento da votação. Alguns deles eu também posso transcrever e já os disse aqui, que é, neste momento, não é verdade que a Escola de Ar de Barriga não tenha utilização. Ela está com uma utilização que para nós é muito importante e relevante, que é dar uma retaguarda e um apoio a serviços fundamentais, como é o caso da nossa loja social e do nosso centro de ajudas técnicas. E, portanto, não poderemos disponibilizar essa escola porque ela está a ter uma utilização muito relevante na nossa ótica. Depois, também é incoerente com um processo, aliás, um projeto que nós trazemos aqui à reunião de Câmara, um dos pontos para deliberar mais à frente, que é, nós vamos construir em 2020, é essa a nossa expectativa, já temos o projeto praticamente aprovado, temos a candidatura aprovada com financiamento garantido por parte do Governo Central de 50% e o resto está previsto no nosso orçamento municipal, que já foi aprovado na Câmara e na Assembleia Municipal. E, portanto, a nossa expectativa é que em agosto de 2020 inauguraremos um novo canil municipal, um novo centro de recolha oficial. E, portanto, nós vamos retirar o atual canil, que está com algumas dificuldades, reconhecendo isso, e que está junto ao nosso estaleiro municipal e, portanto, junto também a um bairro social, o bairro João de Deus, portanto, junto o bairro Carlos Gulbenkian, desculpa, e, portanto, junto a zonas habitacionais. E, portanto, para nós é incoerente nós estarmos a trabalhar para retirar o canil de uma zona habitacional e permitir-se uma utilização, por exemplo, de uma escola, como é este o caso, potencialmente para termos ali cães que podem fazer ruído junto de zonas habitacionais, como é o caso da Escola de Ar de Barriga, que está próximo de uma zona habitacional. E, portanto, era incoerente também da nossa parte que isso acontecesse. E, portanto, felizmente, na nossa perspectiva, a proposta foi chumbada na Assembleia Municipal e, portanto, isso não irá para a frente nesses termos e, portanto, posso dar essa informação também aqui às populações daqui de Ar de Barriga. O Sr. António falou da questão do muro. Tem toda a razão. O muro já está sinalizado com os nossos serviços da DOAQV para poder ser minimizada a questão da potencial queda do muro. Vamos esperar que isso já está agendado, como disse, nos serviços do estaleiro e do AQV. Vamos esperar que em breve consigamos levar a cabo essa intervenção. Espero que seja para breve. Eu penso que, de modo geral, respondi a todas as questões. Ficou alguma por... Os aparelhos ginásticos ali para os idosos. Neste momento, o que lhe posso dizer é que a escola está a ter esta utilização para a loja social. Mas a escola tem um espaço... Eu sei, mas deixe-me só concluir para dizer o seguinte. Nós temos um valor de 5.000 euros no orçamento que foi aprovado para 2020 para a aquisição de equipamentos de ginástica de fitness. Há um compromisso para utilizarmos uma parte desses equipamentos em Arranhão, no centro, junto ao centro escolar de Arranhão, naquele parque que há ali também de fitness, e esse é um dos compromissos que temos. Temos outro com a Sociedade de Alcobendas de Cima, que está a investir no ringue, e temos ali algum compromisso. Depois vamos ver se temos capacidade, se sobrar, estamos disponíveis para estudar essa situação aqui para a escola de Ar de Barriga. Isso agora é a sua opinião. Eu, como disse, estou disponível para ver se tivermos capacidade, dentro dos 5.000 euros que estão previstos no orçamento para adquirir, se sobrar algum, estamos disponíveis para ver sítios para colocar. Acho que vai haver margem, deixe ver, sem frustrar os compromissos que já temos, quer em Ranhoque, quer em Alcobendas de Cima. De todo o modo, haverá vida também em 2021, assim espero, e se não for possível em 2020, com certeza que em 2021 havemos de ter a oportunidade de poder estudar essa situação. Muito bem. Então, estamos esclarecidos relativamente a esta matéria. Eu iria então dar início ao PAOD, agora desta feita com o uso da palavra do Executivo, para dar 3 notas muito rápidas. A primeira nota tem a ver com aquilo que consideramos também como algo muito relevante. Foi recentemente
aprovado em Conselho Intermunicipal, portanto, da Comunidade Intermunicipal do Oeste, da qual o município da Ruda faz também parte, aquilo que é o valor dos passes dos transportes públicos para a área metropolitana de Lisboa, ou seja, daquilo que será o valor do título de transporte para a área metropolitana de Lisboa. Aquilo tem uma sigla que é o PART, o Programa de Apoio à Redução Tarifária. Nós tínhamos já para 2019, em conjugação com a Cima Oeste, uma redução de 30% nos passes interregionais, para além daquilo que é a redução dos 40 mais 30, dos 40 euros para os intermunicipais e dos 30 para os municipais, e tínhamos uma redução de 30% na ligação a Lisboa. Neste momento eu posso anunciar, e está aqui para conhecimento de querer passar aos vereadores, a redução dos passes para a área metropolitana de Lisboa vai para 70 euros, o que significa que o passe será um passe combinado de 30 mais 40 euros, ou seja, 30 euros dentro do limite do Conselho e depois, passando o limite do Conselho, há um benefício do passe navegante de 40 euros como os cidadãos da área metropolitana de Lisboa. Portanto, será um passe combinado de 70 euros que vigorará já em 2020 para os utentes do Serviço Público de Transporte do Conselho da Ruda dos Vinhos. Portanto, este é um passo muito importante. Foi um consenso político difícil de obter também, foi algo trabalhado ao mais alto nível, não só pela CIM, mas também pelo Governo, e é também resultado do investimento municipal, porque só com base nos valores que nós inscrevemos no orçamento do município da Ruda para 2020 é que foi possível nós honrarmos este compromisso com a Cima Oeste, a Comunidade Intermunicipal do Oeste, enquanto Autoridade de Transportes, para fazer esta redução tarifária de 70 euros para vigorar a partir de 2020. É um caminho que dissemos em abril, logo, quando o primeiro foi desenvolvido e que houve esta redução dos 30%, que deveria ser seguido, ou seja, nós víamos com bons olhos a redução dos 30% do passe, mas achámos sempre que era possível e desejável ir mais além, e esta é já uma resposta muito importante, é já conseguirmos um passe combinado de 30 mais 40 euros, portanto 70 euros, o que significa que, em média, os utilizadores deste passe vão ter uma poupança de quase 70 euros por mês, o que dá uma poupança de quase 800 euros por ano. E, portanto, é uma boa notícia, sem dúvida, para as famílias que passam a ter mais rendimento disponível e que utilizam o transporte público, e é, sem dúvida, uma boa medida que fomenta a adesão dos municípios e dos utilizadores ao transporte público e, consequentemente, uma boa medida para reduzir as emissões de CO2, para reduzir a pegada, para implementarmos uma estratégia de descarbonização e de eficiência energética e ambiental. E, portanto, penso que é uma boa notícia que gostaria de partilhar com todos nesta reunião. Depois, queria dar nota também de outro tema, que é o seguinte: nós tivemos recentemente a Conferência do Clima, em Madrid, que era para ser no Chile, e que tem sido amplamente debatido as conclusões dessa cimeira e dessa conferência. Neste momento, os resultados parece que são um bocadinho frustrantes e, de facto, o que nós temos aqui em cima da mesa é que, de facto, unir esforços para que aquilo que é um objetivo estratégico que temos delineado para 2020, que é delinearmos um plano municipal de adaptação às alterações climáticas, seja algo que possa ser ambicioso, porque já vimos que temos que começar por ser locais, agir local para depois ter resultados globais, porque já percebemos que ao nível da política internacional não há neste momento um consenso sobre esta matéria e há velocidades diferentes. O que não temos é um planeta B, isto é bonito dizer, mas é preciso ação no terreno e é isso que nós temos que caminhar para fazer já em 2020 com esta discussão que queremos levar a cabo do Programa de Adaptação às Alterações Climáticas para o município da Ruda dos Vinhos. Depois, foi uma nota que me esqueci de dar na última reunião de Câmara, mas que ainda estamos a tempo de poder colmatar, que é uma nota de saudação à Federação Portuguesa de Futebol e, nomeadamente, à Seleção de Futebol de Praia, que inclusivamente conta nas suas fileiras, enquanto jogadores, alguns jogadores que são oriundos desta região oeste, nomeadamente da Nazaré, como o Jordan Santos, que foi considerado o melhor jogador de futebol do mundo, e que se sagrou tricampeão mundial, o que é significativo, e, portanto, dar essa nota de saudação à Federação Portuguesa de Futebol, à equipa técnica e à Seleção de Futebol de Praia, por este reconhecimento internacional de serem campeões do mundo desta modalidade tão importante. De alguma forma era isto que tinha para trazer,
e, naturalmente, colocar-me à disposição dos seus vereadores para alguma questão ou mais alguma consideração. Não sei se... Sim, uma pequena intervenção. Boa noite ao Sr. Presidente e na pessoa do Sr. Presidente, todos os colegas do Executivo, os senhores funcionários, os senhores chefes de serviço, ao público em geral. E o que é que eu quero aproveitar? Olha, quero aproveitar antes de mais, já que estamos numa época natalícia, é a última reunião de Câmara antes do Natal. Portanto, desejar ao Sr. Presidente e a todos os elementos aqui da mesa um Santo Natal e para vocês e para as vossas famílias. Às pessoas que aqui estão presentes também aproveito para desejar esse Santo Natal e que o ano 2020 vos traga tudo aquilo que desejam, porque desde que tenhamos paz e saúde já conseguimos alcançar depois os outros objetivos. Dito isto, tenho uma questão para colocar ao Sr. Presidente e que diz respeito a algo que aconteceu com a minha família e, portanto, mas não é só com a minha família, deve ter acontecido com outras famílias também. Nós tínhamos comprado 2 bilhetes para um concerto que estava marcado para o dia 22 de dezembro, que, tanto quanto julgo saber, era um concerto inserido no estágio da Orquestra de Sopro de Arruda Artes. Entretanto, recebemos um comunicado a dizer que esse concerto tinha sido cancelado e, portanto, eu não sei quais foram os motivos que levaram a esse cancelamento, ou pelo menos não tenho em meu poder todos esses dados. Gostava que o Sr. Presidente, se souber, se podia esclarecer, porque aquilo que eu tive acesso, não sei se confirma, se não, é que a razão principal do dito cancelamento é que não estavam reunidas as condições de segurança necessárias para que esses ditos músicos pudessem pernoitar em Arruda dos Vinhos, nomeadamente no espaço que é conhecido pelo albergue do terminal rodoviário. Portanto, gostaria que o Sr. Presidente me pudesse elucidar desta matéria. Depois, relativamente a isto dos passos que o Sr. Presidente deu agora a informação, quero aproveitar porque acho que o PSD deve fazer uma oposição que seja rigorosa, mas construtiva. Quero aproveitar para saudar o esforço que a Cima-Oeste fez, na qual o Sr. Presidente está lá representado, porque de facto isto é muito importante para todos e é uma reivindicação que o PSD também tinha alertado na altura para a necessidade de que estes espaços pudessem ter um preço, de alguma forma, que se aproximasse daqueles que se praticam da área metropolitana de Lisboa. E isto porquê? Porque nós estamos aqui em Albarriga, que é o limítrofe, digamos, do nosso concelho com Vila Franca, ainda que tenhamos beneficiado e muito deste esforço e que passamos a ter um passo combinado com 70 euros, mas quem vive aqui ao lado, no concelho de Vila Franca de Xira, pode ir para Lisboa por apenas 40 euros. Portanto, ainda conseguimos ter um ganho significativo, como o Sr. Presidente diz, de 800 euros anuais, relativamente àquilo que é o preço atual, mas para chegarmos àquilo que são os preços praticados nos concelhos da área metropolitana de Lisboa, quase que pagamos o dobro. Portanto, digamos, se temos aqui um copo meio cheio ou meio vazio, eu prefiro partir do princípio que ele está meio cheio e que vamos caminhar e que vamos fazer todos os esforços para que ainda se possa reduzir mais este valor, porque efetivamente isto é uma questão importante, porque é classificar, digamos assim, os munícipes desta zona do Oeste de igual forma com aqueles que estão na área metropolitana de Lisboa. E eu tenho a tendência para reforçar este aspecto, porque nem sequer é uma questão de distância. Porque este preço que é praticado na área metropolitana de Lisboa, quer dizer, quem está em Cascais, ou quem está em Mafra, ou quem está em Sesimbra para Lisboa é mais longe do que nós daqui para Lisboa e paga 40 euros, enquanto nós vamos pagar os 70 euros. Mas mais vale esta redução e na expectativa que consigamos chegar a um preço muito idêntico àquele que é praticado na área metropolitana de Lisboa, e por isso não queria deixar de fazer a referência. Agradecer o esforço feito,
e dizer ao Sr. Presidente e a todos os colegas, a todos os presidentes que integram o Oeste CIM, que façam um esforço para que, pelo menos, estes concelhos limítrofes à área metropolitana de Lisboa, que é Sobral, Montagrave, Arruda e Torres Vedras, possam vir a beneficiar de preços muito idênticos àqueles que são praticados na área metropolitana de Lisboa. Dito isto, É só? mais nada para dizer por agora. Ok. Muito bem. Eu tinha reservado os cumprimentos de boas festas para o final da reunião e mantenho, mas, portanto, depois no final farei esse cumprimento em nome de todos, naturalmente. Relativamente à questão dos bilhetes para o concerto promovido pela Associação Arruda Artes, eu diria o seguinte, enfim, os motivos em concreto, eu não acompanhei o processo e a organização desse evento com proximidade, até porque não tenho sequer esse apoio, também não fui chamado para isso, nem era suposto, mas a informação que tenho e que recolhi, tendo em conta essa circunstância, é que tudo aquilo que a organização pediu e solicitou à Câmara que disponibilizasse para que o evento pudesse ter lugar, foi disponibilizado. Aliás, esta não é a primeira iniciativa desta área. O ano passado nós já tivemos uma organização promovida por esta mesma entidade que teve completamente enfim, os mesmos contornos em termos de disponibilização de serviços e edifícios municipais e que chegou ao seu fim e, portanto, essa é uma questão, o porquê em concreto é uma questão que se deve colocar à associação que tomou essa decisão e não ao município que disponibilizou todos os meios que a organização e a associação solicitou para que pudesse ser realizado esse evento e, portanto, eu estou em crer que a associação também será uma pessoa de boa fé e que restituirá aquilo que tiver que restituir a quem adquiriu os bilhetes que adquiriu e da nossa parte do município tudo aquilo que foi preciso e disponibilizado foi de acordo com as indicações da associação e, portanto, essa decisão é uma decisão que responsabiliza a associação e que não vincula ao município, que não concorda com essa apreciação eventual de estarem em causa condições de segurança no terminal rodoviário. Relativamente à questão dos passos, agradeço as palavras, obviamente que este é de facto um esforço da Cima Oeste e dos municípios. Eu recordo aqui que se não fosse as verbas que o município colocou no seu orçamento municipal para fazer face a este investimento na redução dos passos, nós não teríamos conseguido chegar a estes valores de redução. É óbvio que é sempre possível melhorar e é óbvio que vamos continuar a trabalhar para melhorar, sobretudo num aspecto que também me parece muito relevante, que é na discriminação positiva que os espaços sociais também devem ter. Isto é, não é a mesma coisa um utente do Serviço Público de Transporte tem um rendimento de 3.000 ou 4.000 euros, pagar 40 euros no final do mês ou 70 euros no final do mês de passe, e uma família que tenha um rendimento de um ordenado mínimo nacional, pagar exatamente o mesmo valor que alguém que beneficia de um rendimento maior. E, portanto, esta é uma matéria que nós podemos e devemos sempre melhorar para o futuro e nós estamos a estudar isso no seio da Cima Oeste e é para aí que também estamos a apostar para o futuro, no sentido de trazer também mais justiça no sistema. É óbvio que este primeiro ponto é muito importante, baixar o tarifário e aumentar de facto aquilo que também é a utilização do transporte público, mas eu acho que pode ser ir mais além, ou seja, para já reduzir o tarifário para todos, para se aproximar ainda mais da área metropolitana de Lisboa e depois introduzir justiça relativa no sistema, porque não é a mesma coisa tratar de determinado nível de rendimentos de uma forma absolutamente igual. Relativamente à política e àquilo que é a reivindicação, obviamente que nós temos, o PART tem um histórico, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, e este incentivo ao transporte público tem um histórico e nós temos que recordar esse histórico. Isto é importante também ser dito. O PSD votou na Assembleia da República, onde o PART foi introduzido pela primeira vez, no ano 2019, votou contra o Orçamento de Estado, onde foi possível colocar algumas verbas para se introduzir o PART. E, portanto, é bem que se diga que, por vontade do PSD, não existia redução tarifária nenhuma no transporte público. Isso é bom que se perceba claramente, porque não há outra forma de o dizer. E, portanto, é sempre bom nós queremos e reivindicarmos mais, mas é preciso
estarmos do lado certo da história quando somos chamados e convocados para esse efeito. E o PSD não esteve do lado certo da história porque não votou a favor daquilo que é a redução tarifária que agora estamos a conseguir implementar, e mesmo no orçamento municipal para 2020 não votou a favor desta proposta que o Executivo complementou e introduziu de subsidiar uma parte deste custo com a redução tarifária, e naquilo que foi a proposta para se incluir na SGOP e no orçamento também não disse uma palavra sobre esta questão do reforço tarifário para o parto. Obviamente, estamos a trabalhar para melhorar o parto, já disse, quer na redução tarifária da aproximação a Lisboa, quer na colocação de mais justiça relativa, a Cima-Oeste está já a trabalhar nisso, e gostaria também de dar uma tónica que parece essencial, que é, nós vemos o parto só na perspectiva das carreiras interregionais, naquilo que é a relação com Lisboa, mas não nos podemos esquecer de uma coisa, o parto, o Programa de Apoio à Redução Tarifária, tem uma componente municipal e tem uma componente intermunicipal, isto é, hoje em dia, um cidadão da Ruda que mora nas Cardosas e que trabalha em Arranhó tem um valor de passe mensal de 30 €, coisa que não tinha no passado. E, portanto, isto também tem peso. Outra coisa, alguém que mora no concelho da Ruda dos Vinhos e que trabalha, por exemplo, na Nazaré, por absurdo que pareça, que é o Nazaré ou Alcobaça, que são os pontos mais a norte da região, pagam 40 € neste momento de passe, quando antes pagavam 100 e muito, quase 200 €. E, portanto, nós olhamos só na relação a Lisboa e é natural porque estamos aqui na zona limite. Mas não é menos verdade que neste momento, na região oeste, há um sistema tarifário que é 30 € para o próprio município e de 40 € dentro dos 12 municípios que compõem a comunidade intermunicipal do oeste, que vai desde a Ruda até ao território mais a norte, que é Alcobaça. E, portanto, estão a ver que também aqui há uma grande dispersão geográfica e, portanto, mais profunda e mais significativa do que Cascais a Lisboa. E, portanto, esta é uma tónica que eu também gostaria de deixar claro, porque às vezes isto não passa na mensagem, mas é a verdade dos factos que existe neste momento com o Programa de Apoio à Redução Tarifária que está em vigor. E penso que respondi às questões que foram colocadas. Vamos deixar só aqui uma pequena réplica, porque o Sr. Presidente diz aqui algumas coisas e então que isto fique esclarecido. Vamos lá. Esta questão, que eu acho que é de particular importância, isto do Programa de Apoio à Redução Tarifária, eu comecei por dizer e louvar e saudar o esforço que foi feito. O Sr. Presidente diz duas coisas. O PSD tem que saber estar no lado, em termos de tem que estar no lado correto, e o PSD não esteve no lado correto. Eu devo lhe dizer que há uma coisa que eu sempre prezei muito e não confundo o PSD nacional com o PSD local. E não confundo aquilo que eu penso com aquilo que pensam outros companheiros meus a nível nacional. Portanto, se esteve do lado certo ou errado da história o PSD nacional, é uma questão que não me diz respeito. Eu não sou governante nacional, eu apenas sou um humilde vereador em Ruda dos Vinhos, e aquilo que me apraz registrar é lutar para que os municípios da Ruda dos Vinhos, quando utilizam o passe para Lisboa, utilizem com o preço mais barato possível, dentro da lógica que está no PART, que é apoio à redução tarifária. Dito isto, e em termos de orçamento municipal, o Sr. Presidente diz, mas também no orçamento municipal podiam ter apoiado a medida. Sr. Presidente, vamos lá. Também acho que as pessoas, comumente, não é preciso tirarmos isto para os olhos das pessoas. As pessoas todas entendem. O orçamento municipal é composto por N medidas que representam o programa do PS a nível autárquico. Se fosse votado medida a medida, o PSD votaria favoravelmente à redução que o PS quer ou atribui para a redução do tarifário. Mas nós não votamos medida a medida. Nós votamos um documento que é global e com o qual nós partilhamos algumas das vossas propostas. Pena é que o PS não partilhe nenhuma das nossas sugestões, de nenhuma das propostas do PSD, porque também valorizaria seguramente aquele que é o projeto do PS, mas não me pode dizer que eu, por me abster na votação do Orçamento Municipal, que sou contra a medida da redução dos passos. Porque não é verdade. Eu, em várias reuniões, manifestei a favor da redução e até perguntei, numa reunião de Câmara, quanto é que a Câmara pensava afetar no Orçamento Municipal para esta medida, porque essa sim é uma medida importante e prioritária.
E ainda bem, por isso eu mais uma vez saúdo, que o PS seguiu essa política de fazer com que se reduzisse o valor dos passos para os nossos munícipes. Agora também não faz sentido nenhum dizermos, mas se nós estamos aqui podemos ir por 40 euros ou por 40 euros para a Nazaré. Está bem, mas que eu saiba, lá pratica-se surf, há lá uma onda gigante, mas que eu saiba, em Arruda não há nenhum menino que estude lá, nem que vá para lá trabalhar, nem nenhum adulto que vá para lá trabalhar, quando muito, no verão, podem querer ir passear à Nazaré e aí beneficiam disso. Mas como é preciso, é para o dia-a-dia, para os estudantes, portanto, que sejamos concretos e objetivos. É evidente que quem está na Nazaré não pode pagar o mesmo que quem está em Arruda, mas em Arruda dos Vinhos, o ideal, e o Sr. Presidente com isso concordará seguramente comigo, era que nós pagássemos em Arruda o mesmo que pagam as pessoas em Mafra ou que pagam em Setúbal, porque nós até estamos mais próximos de Lisboa do que quem vem de Setúbal ou quem vem de Mafra ou da Ericeira. E, portanto, essa é que é a lógica, porque nós estamos vocacionados para trabalhar na área metropolitana de Lisboa e para estudar em Lisboa, porque é lá que estão as universidades. Se as universidades estivessem na Nazaré ou nas Caldas da Rainha, ótimo. Nós estávamos vocacionados para a área norte da área oeste e então aí não estávamos aqui a reclamar aquilo que é uma evidência. É que, de alguma forma, somos aqui discriminados relativamente a esses munícipes dos concelhos limítrofes. Dito isto, o Sr. Presidente é livre de dizer aquilo que disse, mas eu tinha que esclarecer este aspecto. O PSD Nacional é uma coisa, Luís Rodrigues é outra, e o PSD da Rua dos Vinhos é aquele que eu aqui represento, que sempre manifestou-se a favor da medida e, portanto, aí fará justiça de o dizer, se o quiser, que sempre defendi isso. Mas Sr. Vereador, eu agradeço a questão e permite-me aprofundar o tema já agora, que é o seguinte. O argumento das distâncias é falacioso, eu vou já tentar explicar porquê. Obviamente que, naturalmente, há muito mais gente a ir de Arruda para Lisboa do que Arruda para Nazaré ou para Alcobaça, ninguém tem dúvidas disso, penso que aqui ninguém tem dúvidas disso. Mas o que é facto é que este tarifário é para a AML, ou seja, também é válido para quem vai da Arruda para Setúbal e que passa a ter um passo de 70 euros da Arruda para Setúbal, da Arruda para Sesimbra, ou da Arruda para Sintra, ou da Arruda para Cascais, ou da Arruda para Oeiras, ou da Arruda para qualquer zona da AML. E, portanto, isto é seguramente melhor do que o panorama que existia antes do PARTE. Ninguém também tem dúvidas sobre essa matéria e o PARTE existe porque houve alguém que implementou o PARTE. Isso é história, são factos e não podem ser desmentidos e negados e agora o PSD querer tirar aproveitamento político de uma coisa que não contribuiu, isso é que me parece que não é correto e eu tenho que o dizer e vou reafirmar. Mas há uma questão que o Sr. Vereador não pode olvidar, que é o seguinte. Obviamente que a abstenção é geral para o orçamento, mas obviamente que houve um momento em que o PSD foi convocado para apresentar sugestões para o orçamento e fê-lo por escrito, e portanto é um documento que está escrito e está em minha posse também, e em nenhum momento desse documento foi colocada nenhuma verba para o programa de apoio à redução tarifária. Isso são factos, não há como desmentir isso. Mas, na discussão do orçamento na Assembleia Municipal, ouvi o líder da bancada do PSD, que eu penso que representará o PSD, salvo melhor opinião, sob pena de não ser líder, mas penso que representará o PSD, ouvi-o dizer que, de propósito, não colocaram nenhuma verba para o orçamento como proposta do PSD para o PARTE, porque precisamente ele não concordava que devesse ser o orçamento municipal a pagar a redução tarifária. Eu ouvi isto, vai estar em ata com certeza, e portanto eu penso que essa foi a posição assumida pelo PSD neste debate. Aquilo que o Sr. Vereador está aqui a dizer hoje é absolutamente contraditório com aquilo que foi dito na Assembleia Municipal pelo líder da bancada. Mas diga o que eu disse. Não diga o que disse. Portanto, eu tenho dificuldade, eu quando ouço o PSD tenho sempre dificuldade. É um ou é outro, não. Isto é a discussão que tivemos do Orçamento Municipal no órgão máximo, que é o órgão que aprova o Orçamento Municipal, que é a Assembleia Municipal. E isto foi dito pelo líder do PSD na Assembleia Municipal, o líder da bancada. E, portanto, isto vincula a posição do grupo parlamentar do PSD sobre esta matéria e, portanto, daqui não sai. Foi dito com todas as letras esta matéria e, portanto, não acho que não vale a pena estarmos aqui a chover no molhado. Isto foi dito. Ponto. Por outro lado, há uma coisa que eu me esqueci de referir também, uma especificidade do PARTE para 2020, que é o passo estudante e sub-23.
em que a redução tarifária para este espaço ainda é maior do que os 70 euros. Nós vamos ter passos sub-23 a custarem 52 euros para a área metropolitana de Lisboa e para os estudantes que beneficiem de bolsas de estudo, portanto com carência económica, esse passo vai reduzir para 28 euros, o que é uma vantagem, sobretudo até em relação, muitas vezes, àquilo que já se pratica na AML. Portanto, eu penso que isto é um dado muito significativo de dizer aqui, e eu penso que a Cima-Oeste andou muito bem, com o nosso apoio naturalmente e com o nosso esforço, para que houvesse mais harmonia e também no acesso àquilo que é um serviço fundamental, que é a educação para todos e que ninguém fique para trás, aliás, alinhado também com a nossa estratégia municipal de que ninguém fique para trás nesta área da educação tão importante. Eu penso que são boas notícias, obviamente será sempre possível e desejável melhorar. Já disse também que os municípios estão a fazer esse caminho. Este é um processo que se iniciou em 2019, é natural que o PARTE seja uma medida em constante evolução e melhoria, e é para isso que todos nós devemos trabalhar, e se pudermos ir todos juntos para sermos mais fortes, como diz a música, oxalá que assim seja, que é esse o nosso objetivo. Sr. Presidente, somos mais fortes com certeza, e o senhor também sabe, não diga sempre meias coisas, porque é isso que a mim me ferra um bocadinho a sensibilidade, porque na Cima-Oeste tem vários conselhos do PSD que votaram esta medida, não foi o PS. Com muito esforço, com muito esforço. Eu não posso falar por cortesia institucional. Óbidos, existe. Sim. Sabe, Eu, por cortesia institucional, vou-me reservar àquilo que se passa no Conselho, não o tornar público. Não é no Conselho? No Conselho Intermunicipal. No Conselho Intermunicipal. O PARTE é uma medida do Governo Central. Tudo bem. Que terá um complemento das CIMs, enquanto autoridade de transporte, e dos municípios. Obviamente que aquilo que se passa e das reuniões e das discussões que temos tido na Cima-Oeste e no Conselho Intermunicipal, eu não vou cometer a descortesia institucional com os meus colegas de vir para aqui partilhá-la. Agora, digo-lhe que não foi um desafio fácil de vencer e, sobretudo, não foi por causa dos eleitos do PS. E, portanto, isso é história e eu não vou partilhá-lo. Pronto, tudo bem, não quer partilhar, não partilha. Porque eu acho que essas coisas devem ser públicas. Se forem votadas publicamente, sim, mas uma proposta da Cima-Oeste é sim. Mas pronto. Sim. Mas eu por aqui me fico. Muito bem. Muito bem. Não há mais nenhuma questão. Temos então o ponto 1, que é a ata. Isto não precisa. Vamos então proceder à aprovação da ata. Eu penso que a ata foi disponibilizada aos colegas em devido tempo e poderá ser aprovada. Não sei se há alguma questão sobre a ata. Eu só tenho uma coisa, mas eu não sei se esta é a versão final, se não. Que eu, na ata, na correção que fiz, e diz respeito à minha intervenção, que está aqui, onde é que está? Diz aqui. Puseram como título recolha de mais de 100 animais numa quinta no Conselho. Eu fiz esta introdução a propósito da proposta que fiz na reunião de Câmara, que se avançasse para a criação e institucionalização da figura do provedor dos animais e da natureza. Essa é que era a proposta, e depois disse que vinha a propósito que, uma vez que tinha havido a recolha de 100 animais que estavam maltratados, justificava-se que se institucionalizasse essa dita figura do provedor dos animais e da natureza. O que aparece aqui como título é a recolha de mais de 100 animais numa guia do Conselho, não foi isso que é o título. E eu tive o cuidado de enviar essa correção até por e-mail disse isso. Mas está aqui, não sei porque é que se deram este título, porque de facto não foi esse o título que eu dei, mas o Sr. Presidente terá presente essa minha intervenção seguramente e os mais que estão. Fiz o introito dizendo para a criação disto, era uma proposta que eu sugeria que fosse conjunta. O Sr. Presidente argumentou no sentido de não ser oportuno nesta fase avançar com a criação, porque era mais urgente e só depois de criar o Canilex se podia pensar numa solução deste tipo, mas não foi seguramente um tema a recolha de mais de 100 animais. Isso foi para justificar porquê da necessidade de institucionalizar a figura do provedor dos animais e da natureza.
E esse reparo, Bom, já terminou o Sr. Vereador? já. Já. Então eu tenho uma explicação para isso. A escolha dos títulos, ou seja, a escolha dos títulos, quem os faz são os serviços que redigem a ata. Ok? Os títulos servem para auxiliar, no fundo, aquilo que é uma leitura mais fácil da ata, porque depois, textualmente, eu penso que as intervenções não mereceram reparos do Sr. Vereador, ou seja, penso que está bem reproduzido o teor da sua intervenção. E veio dizer nessa parte, recolha de mais de 100 animais numa quinta do Conselho. Aqui a reproduzir aquilo que terá dito na ata, mencionou que veio a público que o município do Conselho tinha mais de 100 animais em situação precária. Este é um assunto que está na ordem do dia, não só a nível do Conselho, como a nível nacional, cada vez mais se discutem direitos e deveres na salvaguarda do bem-estar dos animais. Pronto. Foi aqui que começou por introduzir, eu estou a ler a página 576. Sim, exatamente. Depois disso, Pronto. o PSD tinha no seu programa... Pronto, ok. Na realidade, ou eu li mal, eu concordei com este título, enfim, concordei. Eu geralmente não tenho que concordar ou discordar dos títulos, apenas me pronuncio sobre aquilo que foram as minhas declarações na reunião de Câmara para ficarem devidamente registadas na ata. Agora, a questão é, eu considerei bem este título por dois motivos fundamentais. Primeiro, porque não houve nenhuma proposta formulada na reunião de Câmara que tenha ido à votação. Portanto, não se pode dizer que há uma proposta porque não houve proposta. Tecnicamente não houve proposta. Segundo ponto, o regimento da Câmara é muito claro, sobretudo penso que no artigo 7º e 12º, número 5, em que diz claramente que os objetos das deliberações no artigo 7º só podem ser objeto de deliberação os assuntos incluídos na ordem do dia da reunião. E depois o 12, número 5, diz que no período antes da ordem do dia, a Câmara Municipal apenas pode aprovar moções, recomendações, votos de saudação ao protesto, de pesar, entre outros, sem conteúdo vinculativo. E, portanto, uma proposta tem conteúdo vinculativo, ela não foi formulada e, a ser formulada, estava incorretamente porque devia ter sido incluída na ordem de trabalhos. Portanto, não é a sede própria, a ordem de trabalhos, para fazer propostas deste teor. E, portanto, eu, ao corrigir a ata, e fui confrontado com essa situação, disse, o título parece-me estar bem, porque proposta tecnicamente não houve, nem não foi votado nada, nem poderia ter havido. E, portanto, não se pode dar o título de uma coisa que não pode ter acontecido. E, portanto, parece-me que isso não será grave. Se as declarações, de resto, estão bem transcritas, eu penso que o título é enquadrador, apenas meramente indicativo, e não terá esse conteúdo, até porque, em rigor, não houve proposta nenhuma votada, portanto, não se pode colocar como título uma coisa que não aconteceu. Eu acho que avancemos, porque isto são formalismos. Eu também É acho. evidente que não houve nenhuma proposta. Eu até tive o cuidado de dizer, disse que propunha que, em vez de apresentar uma recomendação, que o PS e o PSD se juntassem numa proposta que viesse a ser feita no futuro, com o quê? Com a institucionalização do dito provedor dos animais e da natureza, à semelhança daquilo que já existe o provedor do município. Não houve uma proposta formal, tanto que eu disse que, se houvesse este consenso, a proposta depois era uma proposta única, não era a proposta nem do PSD, nem do PS, era uma proposta única. Agora, se o Sr. Presidente diz que na minha intervenção acha que está bem este tipo, porque este tipo, eu para mim, acho que eu vou preocupar com isso. Também acho que não justifica, tecnicamente não houve proposta. Eu lembro-me na altura que até expliquei que tínhamos que inaugurar o canil e não sei o que mais, e que depois na altura poderíamos pensar nisso com mais a cuidado e até estava disponível para o A fazer. ideia está dita, E, as portanto, pessoas que ouviram sabem qual é que era a nossa proposta, portanto agora está lá escrito no título ou sem título, o Sr. Presidente. Claro, Avancemos. está bem reproduzido na ata, não está a sua intervenção. Isso é que é o essencial. Avancemos. Reuniões de Câmara a vigorar no ano de 2020. E, portanto, foi devidamente, no fundo, distribuído aos seus vereadores para apreciação em devido tempo. No fundo, estão aqui as reuniões de Câmara, também já com previsão de reuniões descentralizadas em horário pós-laboral, como vem sendo o hábito desde o início do mandato. E, portanto, eu penso que não oferece grande dúvida, não sei se há alguma questão dos seus vereadores quanto a este calendário das reuniões para 2020. Não havendo, podemos então considerar, julgo eu, aprovado por unanimidade este ponto número 2 da Ordem de Trabalhos. Bom, o ponto seguinte, ponto 3º da Ordem de Trabalhos, diz respeito a pedidos de apoio no âmbito da ação social escolar, que já vem sendo hábito também, que tem que vir aqui à reunião de Câmara. Por razões também de proteção de dados, não irei mencionar o nome dos beneficiários. Estamos a falar de beneficiários do escalão B da ação social, que receberão um apoio de 50% do valor da respectiva refeição escolar, e estimando-se que o encargo para a autarquia se cifre
em 233,60 €. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então considerar aprovado também por unanimidade este ponto 3º da ordem de trabalhos. O ponto seguinte diz respeito a um pedido por parte do URDA relativo à isenção do pagamento das taxas devidas pela realização deste evento que já existiu no fim de semana anterior, relacionado com o professor José Lourenço também, que é uma figura também do nosso Conselho já falecida. Não sei se há alguma questão, penso que não haverá. Consideramos então também aprovado este ponto 4º da ordem de trabalhos. O ponto 5 da ordem de trabalhos diz respeito à constituição do Fundo de Maneio para a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens para o ano económico de 2020. No fundo, estão aqui previstas despesas que serão absolutamente fundamentais para assegurar, numa situação de urgência, algum apoio a alguma criança ou jovem que esteja nesta situação de perigo. Não sei se há alguma questão sobre este ponto. Só peca por defeito. Pois, bem, oxalá que não seja preciso tanto. Era mau sinal. Mas se for preciso, também se cá está para resolver. Mas estes casos é só para situações mesmo de urgência inadiável. Aquelas despesas maiores têm outro tipo de enquadramento. Esta é mesmo só daquelas que ocorram ao fim de semana ou assim tardiamente e que não seja possível ir à tesouraria do município resolver a questão. O ponto 6 da ordem de trabalhos é também para este tipo de despesas que sejam urgentes e que não seja possível tratar da tramitação própria em termos daquilo que é os serviços de contabilidade. Desta feita estamos a falar no ponto 6 da constituição de fundos de maneio, quer para os chefes de divisão e de serviços, quer para os vereadores e para o Presidente. No fundo, é igual àquilo que já vigorava no ano anterior. Não sei se há alguma questão sobre isto. Não havendo, então, consideramos também aprovado este ponto por unanimidade. O ponto seguinte é, no fundo, também uma proposta para a constituição de fundos fixos de caixa para vigorar em 2020 e relativamente aos serviços e aos colaboradores que prestam serviços nesses serviços que têm, sobretudo, mais ligação com aquilo que é a recepção de dinheiro por parte do público em geral. Portanto, estamos a falar da piscina, do posto de turismo, serviço educativo e cultural, biblioteca municipal, Universidade das Gerações, loja do cidadão, enfim, um conjunto de serviços variado que, no fundo, trata destas matérias. Não sei se há alguma questão. Não havendo, poderemos então considerar também aprovado por unanimidade este ponto número 7 da ordem de trabalhos. O ponto 8º da ordem de trabalhos vem para ratificação. Foi aqui um lapso que existiu inicialmente, mas este ponto vem para ratificação. Diz respeito a uma proposta de protocolo a celebrar entre o município da Ruda e uma associação de proteção também de luta e de prevenção contra o abandono animal, denominada Tico e Teco. Está aqui prevista a colaboração em dois sentidos. Um primeiro tem que ver precisamente com aquela situação que foi amplamente noticiada, da situação do Lapão, em que houve uma operação de resgate animal promovido pelos meios judiciais e pela GNR, que coordenou toda a operação e que a Câmara foi chamada a colaborar nesse sentido. E, em face da inexistência de condições no nosso atual canil municipal para recolher todos os animais, nós encontramos aqui parceria com esta associação. Ainda virá, a partir de uma outra proposta com outra associação que também colaborou com o município nessa vertente, e, no fundo, para apoiar agora aquilo que é os cuidados a ter com os animais que já estão à guarda desta instituição. Paralelamente a isto, temos também já a previsão de um potencial acordo e protocolo, que está aqui previsto no objeto deste protocolo, para a dinamização também, após a inauguração do canil municipal, e, portanto, colaborar também já, e contar com a colaboração, melhor dizendo, já desta associação, naquilo que serão as atividades a desenvolver depois com mais condições no canil municipal, que se espera seja inaugurado, como se disse, em agosto de 2020. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, poderemos então também considerar aprovado por unanimidade este ponto 8 da ordem de trabalhos. Aqui és tu, não é?
O ponto 9 da ordem de trabalhos era um protocolo de cooperação com o município, entre o município e a União Zoófila, também na sequência deste ponto anterior. Este ponto vai ter que ser retirado porque não foi possível em tempo oportuno chegarmos a acordo aqui relativamente a algumas cláusulas. Espero que numa próxima oportunidade consigamos trazer este ponto para deliberação na reunião de Câmara também. Este é para retirar. Porque não houve ainda consenso relativamente a algumas cláusulas do protocolo. O ponto número 10 é então a proposta para o projeto de aprovação para o projeto de execução do Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, da Ruda dos Vinhos, o CRO, que é um canil e gatil municipal. Este Centro de Recolha Oficial será instalado nas proximidades da ETAR da Ruda dos Vinhos, portanto fora das zonas habitacionais. É um edifício que tem, portanto, uma versatilidade diferente, uma área muito superior, permite, numa situação de ocupação total, nós quase quadruplicarmos aquilo que é a capacidade neste momento que nós temos no nosso canil municipal junto ao estaleiro e, no fundo, tem também uma componente mais isolada, autónoma, diria eu mesmo, de gatil também, ou seja, para não haver a presença no mesmo espaço físico ou na partilha do mesmo espaço físico dos gatos com os cães. Portanto, nós temos também depois um edifício administrativo, que é a antecâmara das boxes, que serão também internas e como espaço exterior, que depois também terá a possibilidade de criarmos ali uma zona exterior de, digamos assim, recreio, que permite também um conjunto de campos de treinos e de iniciativas que se possam fazer com os cães. E, portanto, basicamente, esta é uma parceria que também temos com o Governo Central, através da Secretaria de Estado do Orçamento e das Autarquias Locais e também da Agricultura e Alimentação, ao abrigo do Programa de Concessão de Incentivos Financeiros para a Construção e Modernização de Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia, que foi aprovado e que financia 50% do custo, que se estima em cerca de 100 mil euros, com a construção deste canil e gatil municipal. Temos também na proposta que decidimos propor a denominação deste Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia ao Dr. Bessa, que no fundo, uma singela homenagem ao Dr. Bessa, que foi veterinário municipal durante mais de 20 anos e que foi um homem que se dedicou muito a esta área dos cães e do bem-estar e da saúde animal e, portanto, entendemos que é uma homenagem justa à atribuição do nome deste veterinário, portanto, aqui ao nosso Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, como disse, espero que esteja construído em agosto de 2020. Não sei, Ruth, se queres acrescentar alguma coisa? Não. Não. Eu não sei o que faz. Há uma pergunta. Não sei, Renato, quer acrescentar alguma coisa do ponto de vista técnico que seja importante referir? Está tudo, mais ou menos? Muito bem. O custo são 100 mil euros deste. Estima-se em 95.633 mais IVA, portanto Mais vai IVA. dar os Qual é a participação? 50%. 50%. Muito bem, então o ponto 10 está aprovado também. Depois, o ponto 11 tem que ver com aqueles pedidos que habitualmente vêm aqui à reunião de Câmara. No fundo, é um pedido de parecer favorável para uma situação de compropriedade. O requerente é Mora Partimo, o imobiliário limitada. O processo está devidamente informado pelos serviços técnicos. Eu creio que não oferecerá grandes dúvidas relativamente a essa matéria. Se não houver nenhuma questão, poderemos considerar também este ponto 11º aprovado por unanimidade. O ponto 12 da Ordem de Trabalhos diz respeito a uma cedência ao domínio público de uma área de 91 metros quadrados na Rua das Antas, na freguesia da Ruda dos Vinhos, em que é requerente o Sr. Rui Pereira e a Sra. Sónia Pereira. Eu penso que o processo está devidamente identificado e acompanhado pelo parecer dos serviços. Não sei se há alguma questão sobre o mesmo, penso que não haverá, não havendo. Portanto, isto é um licenciamento de uma demolição de uma moradia unifamiliar na Rua da Fonte, na Granja, em Ranhó, e, portanto, nada tem a ver com o ponto anterior. Eu é que estava erradamente a olhar para ali, para o título, que está mal. Portanto, o processo está instruído pelos serviços, devidamente. Não sei se há alguma situação. Isto é a caducidade, portanto, do processo, depois das notificações que são naturais. Não sei se há alguma questão.
Não havendo, poderemos considerar aprovado, vamos rubricar só e depois temos que assinar a deliberação, enfim, amanhã talvez, ou qualquer coisa assim do tempo. Está bem? Antes, para conhecimento, temos o resumo da tesouraria do município. Aqui está ele. Temos o resumo dos processos despachados no âmbito das obras particulares. Aqui está ele. E temos a resolução final do Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses, que é um documento sempre relevante e importante no panorama do municipalismo e das freguesias do país. Bom, chegamos ao final da ordem de trabalhos. Resta-me, em nome de todos, Resta-me, em nome do Executivo Municipal e de todos os colaboradores aqui presentes também, agradecer mais uma vez a assistência das instalações aqui à coletividade de Barriga e aproveitar a oportunidade, até porque é a última reunião, como disse o Sr. Vereador, há pouco antes do Natal, para desejar a todas e a todos os presentes, e não só, a todos aqueles que nos ouvirão na gravação, e verão, espero, um Santo Natal, um próspero Ano Novo, e que seja uma época vivida em paz, harmonia e muita saúde, que é o que se mais deseja e que é o mais importante na nossa vida também. Muito obrigado a todos. Amém. E um feliz ano de 2020 também.